Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre crime impossível, previsto no artigo 17 do nosso Código Penal. O crime impossível é um assunto bem legal de ser estudado, bem fácil da gente compreender, porém a gente precisa estudar muito detidamente esse assunto, então eu vou deixar ele em duas aulas que é para a gente entender bem quais são as características desse crime. E no final dessas duas aulas eu vou passar para vocês aquela questão que é para vocês responderem para poder fixar bem a matéria. Vamos começar pela redação desse artigo 17. Ele fala o seguinte: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Bom, com essa redação, eu já grifei para vocês dois conceitos importantes, que é saber o que é ineficácia absoluta do meio e o que é absoluta impropriedade do objeto, que vai tornar aquele crime que a gente queria cometer em um crime impossível de consumar. O crime impossível, o que ele é? Qual é a natureza jurídica dele? O crime impossível, a natureza jurídica do crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. Por que uma causa de exclusão da tipicidade? Porque ele não vai deixar mais aquele crime ser típico. Essa é a natureza jurídica. Ele não vai se enquadrar na descrição legal. É isso que ocorre no crime impossível. O agente não responde por aquele crime porque excluiu-se a tipicidade, ou seja, não está mais descrito daquela forma o crime. Ele também é chamado, isso aqui são os outros nomes dele, ó, tentativa inidônea, inadequada ou quase crime. São os três nomes dados para o crime impossível também. Esse quase crime, ele vem de antigamente, então muitos autores criticam esse nome, quase crime, mas ele ainda vem assim. Tentativa inidônea, inadequada ou quase crime. Por que esse nome, pessoal? Porque o agente ele vai entrar na fase de execução dos atos. Fase dos atos de execução. Ele vai entrar nessa fase de execução dos atos aqui, ó. Ele vai, naquele intercrimes que a gente estudou aula passada, ele chega aos atos de execução. Porém, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, vai se tornar impossível a consumação desse crime. Por isso que ele tem esse nome, de tentativa inidônea, ou seja, uma tentativa que não deu certo. Uma tentativa que foi inadequada ou um quase crime, que não é crime. Essa primeira aula eu quero concentrar bastante nesses termos, ineficácia absoluta do meio e absoluta impropriedade do objeto. Porque entendido isso, a gente pode partir para a segunda aula e ver teoria e outras implicações do crime impossível. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: o que é meio? O que é essa palavrinha meio que o legislador falou aqui para a gente? O meio ele pode ser entendido como tudo aquilo que for usado pelo agente que seja capaz de ajudá-lo a produzir o resultado. Deixei alguns exemplos para vocês, ó, faca, veneno, revólver e qualquer outra coisa. Então, presta bem atenção nisso. O meio é tudo aquilo que pode ser usado pelo agente que seja capaz de ajudá-lo a produzir o resultado. É a arma do crime, é a faca, o veneno, o revólver, etc. Não confunda meio com objeto. Aqui é muito comum as pessoas confundirem essa palavra meio com a palavra objeto, achando que esse objeto é o objeto do crime. Não é, hein? Muita atenção aqui. O meio é aquele meio que o agente vai usar para conseguir produzir o resultado. Entendendo assim, fica fácil. Bom, entendido o que é meio, a gente tem que entender o próximo conceito. A gente tem que somar uma coisinha no meio, que é o quê? O que é um meio absolutamente ineficaz? Que é o que está dito aqui em outras palavras. Ineficácia absoluta do meio, eu tenho que entender o que é um meio absolutamente ineficaz. O meio absolutamente ineficaz, ele é o seguinte, ó, ele é tudo aquilo que pode ser usado pelo agente, capaz de ajudá-lo a produzir o resultado, mas que, no caso concreto, não possui a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos. Não possui a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos. Como assim, Rodrigo? O exemplo que eu vou dar, ele é muito característico. Ó, veneno. Vamos pegar esse veneno aqui. Esse veneno é um meio que a gente usou para chegar àquele crime? Sim. Porém, se em vez de veneno, eu ministrar sal para a pessoa, ou seja, eu estou tentando chegar a um crime de homicídio, eu estou tentando matar alguém, eu escolhi o veneno como meio que eu vou usar, porém, em vez de eu pegar o potinho de veneno, eu peguei um potinho de sal. Olha aqui, ó, no caso concreto, eu não vou possuir a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos. Ou seja, o meu veneno não vai ser capaz de gerar a morte
da minha vítima. Porque em vez de veneno, eu estou usando sal. Então vai acontecer o quê? Eu não vou responder por crime. Eu estou tentando cometer um crime que ele vai ser impossível de se consumar. Entendido isso? É isso que é absolutamente ineficaz. É um meio que eu vou usar que não é capaz, que não tem a mínima aptidão para produzir o resultado pretendido. Eu posso dar alguns outros exemplos para vocês. Uma arma que não tem a bala, ele é um meio ineficaz. Eu nunca vou conseguir matar alguém através de um tiro com uma arma sem balas. Então é bem simples entender o que é absolutamente ineficaz. Vamos para o próximo conceito que eu quero tratar com vocês, que gera dúvida. O meio ele também pode ser relativamente ineficaz. E é aqui que entra o problema. Porque a gente já viu que o absolutamente ineficaz gera o quê? Vai gerar o crime impossível. E se ele for relativamente ineficaz? Essa palavra relativo, ela já fala o quê? Relativo é algo que pode ou não ser, vai depender da circunstância. Então vamos entender o que é isso. Tudo aquilo usado pelo agente capaz de ajudá-lo a produzir o resultado, mas que pode vir ou não a causar o resultado pretendido. Então é tudo aquilo que o agente pode usar, mas que pode vir ou não a causar o resultado pretendido. Aqui, pessoal, o exemplo que eu quero dar para vocês é de um revólver que tem uma munição envelhecida. A munição que o sujeito vai usar para efetuar o seu disparo, ela é uma munição vencida. Ela não é uma munição que pode ser apta a disparar um tiro. A arma desse sujeito, essa munição, ela picotou, que o pessoal fala na linguagem. Ela não conseguiu efetuar o disparo. Essa munição não prestou. Porém, naquela situação concreta, ela poderia ocorrer o disparo ou não. Apenas porque ela estava velha, porque essa munição não funcionou, é que ela não disparou. Mas ela poderia vir a causar o resultado pretendido. Olha que diferença importante. Quando ele é absolutamente ineficaz, ele não possui a mínima aptidão, ele nunca vai conseguir. Agora, aquela arma era apta para o disparo, ela conseguiria fazer o disparo, porém, aquela bala específica que ele tentou, por estar velha, naquele momento ela não disparou, mas ela poderia ter disparado. O que vai acontecer aqui, quando for um meio relativamente ineficaz? Vai ocorrer a tentativa. E é aqui que está a pegadinha, viu, pessoal? Separar o que é absolutamente ineficaz de relativamente ineficaz. O sal ministrado como veneno não tem a mínima aptidão para produzir o efeito, diferente de um veneno em quantidade menor do que a necessária para matar uma pessoa. Aí ele é relativamente ineficaz. Ela poderia vir ou não a causar o resultado pretendido. Deu para entender bem a diferença desse meio? Vamos para o outro lado, então, estudar agora o que é objeto. Vamos estudar aqui essa partezinha aqui do conceito. O que é o objeto? Bom, como eu já falei para vocês, é muito diferente de meio. O meio utilizado para chegar ao crime é a arma do crime, é o instrumento. E o objeto? O objeto é aquilo que você deseja atingir. Tudo aquilo contra o qual se dirige a conduta do agente. Ou seja, é a pessoa ou coisa sobre a qual se dirige a conduta do agente. Bem simples, é a pessoa ou coisa sobre a qual se dirige a conduta do agente. O agente vai usar um meio contra um objeto. Essa é a ideia, um meio contra um objeto. Se você entender assim, você nunca mais esquece o que é meio e o que é objeto. O agente utiliza-se de um meio contra um objeto. E o objeto é tudo aquilo contra o qual se dirige a conduta do agente. Bom, esse objeto, assim como o meio, ele pode ser absolutamente impróprio, como está aqui, absoluta impropriedade do objeto. Ele pode ser absolutamente impróprio ou relativamente impróprio. Vamos se ater ao absolutamente impróprio. O que é isso? Vamos ao conceito. É tudo aquilo contra o qual se dirige a conduta do agente, ou seja, é a pessoa ou coisa sobre a qual se dirige a conduta do agente, mas que, no caso concreto, era absolutamente impróprio à finalidade. Matar o morto. O objeto é aquilo que se deseja atingir. Aqui no absolutamente impróprio é até uma questão de lógica. A gente consegue imaginar uma questão de lógica aqui nesse absolutamente impróprio. Por quê? Porque é você tentar algo em que aquele objeto não tenha finalidade, não alcança aquela finalidade mais. São situações que, por mais que a gente quisesse alcançar aquele resultado, ele jamais conseguiria. Como eu falei, até por razões de ordem lógica. Vamos dar vários exemplos aqui. Não se pode matar quem já está morto. Não se pode abortar quando não há gravidez.
E assim por diante. A consumação dos crimes pretendidos aqui ela seria impossível. A chega na casa do B, vê que ele está deitado e, achando que o B está dormindo, desfere 3 tiros contra o B. Porém, o B já tinha falecido anteriormente por uma outra coisa. Esse A cometeu algum crime? Não, ele não cometeu nada. A exemplo do que ocorre com o meio, absoluta impropriedade do objeto gera o crime impossível, porque ia ser impossível consumar o crime. Então, ele não vai responder pela tentativa e não vai responder por crime algum contra o B, porque o B já estava falecido. Então, ele praticou um crime impossível. Ele não pratica nada. É uma questão de lógica. Deu para entender? O objeto ele é bem tranquilo. É só a gente saber o que é meio e o que é objeto. O objeto ele seria o quê? A coisa que eu quero atingir, ou a pessoa. Se eu acho que a fulana está grávida e ministro a ela algum componente que seja abortivo, só que ela não estava grávida, eu não posso cometer um crime. Aqui que eu acho que é bem fácil de entender o crime impossível, porque a própria palavra crime impossível já remete a isso. Tentar matar um morto. O que é um objeto relativamente impróprio? Vamos somar de novo o conceito aqui em cima com o conceito que eu vou pôr para vocês agora para entender bem. É a pessoa ou coisa sobre a qual se dirige a conduta do agente, sendo colocada efetivamente numa situação de perigo, estando apta a sofrer com a conduta do agente, que pode vir a alcançar o resultado desejado. Olha a diferença, hein? Vou dar um exemplo aqui. Um punguista, ou seja, aquela pessoa que tem habilidade com a mão para colocar a mão no bolso de alguém e retirar sua carteira, ataca o bolso direito da vítima. Porém, a carteira está escondida bem lá no fundo do bolso. E a mão do agente só chega até a metade. E ele não encontra nada nesse bolso. E ele tira a mão. Eu posso dizer que isso foi um crime impossível? Ou eu vou ter também que punir pela tentativa? A resposta é, eu vou ter que punir ele pela tentativa. Por quê? Porque o bem jurídico foi colocado efetivamente numa situação de perigo. Ele podia atingir esse bem jurídico. Ele estava apto a sofrer com a conduta do agente. E ele podia vir a alcançar o resultado desejado. Diferentemente, ocorre quando o sujeito ele é abordado pelo mesmo punguista, porém não encontra nada em seus bolsos. Ele não tem carteira no bolso. E o punguista enfia a mão nesse bolso tentando achar alguma carteira e não consegue pegar a carteira porque não existe nada ali. O que acontece nessa situação? Olha, no caso concreto, era absolutamente impróprio a finalidade. Não tinha carteira, então não tinha como consumar esse crime. Era impossível consumar o crime por uma absoluta impropriedade do objeto. Olha a diferença. Relativamente impróprio é aquilo que eu posso chegar a alcançar. Absolutamente impróprio é aquilo que eu não vou conseguir nunca alcançar aquele objetivo, porque o objeto era impróprio à finalidade. Deu para compreender bem essa distinção? Bom, pessoal, na aula que vem, nós vamos continuar falando de crime impossível e adentrar sobre teorias e outras consequências do crime impossível para fechar essa matéria. Vou deixar aqui para vocês o próximo link da aula 2 de crime impossível. Quando estiver pronto, já vai estar disponível aqui. Vou deixar também para vocês uma novidade que a gente lançou faz um pouco de tempo no Desenho de Direito, que é os mnemônicos. São aulinhas de 40 segundos, bem rápidas, que você pode assistir uma dicasinha, que pode ser a questão de você passar ou não numa prova, para você poder decorar bem o que é ou não algum conceito mnemônico. Vou deixar aqui para vocês o último mnemônico que a gente fez, a série de mnemônicos. Vou deixar também para quem quiser se inscrever aqui no canal. Se clicar, já vai estar inscrito no canal Penal é Legal, do professor Marlon, que vem fazendo essa parceria com a gente desde o começo e possui várias aulas de direito penal para vocês, tentando ajudar aí quem está nesse caminho de estudo para concurso. Quem gostou do vídeo, eu vou pedir que dê um curtir, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o Desenhando Direito e que a gente consiga crescer cada vez mais. Nós já estamos com um número bem expressivo de pessoas no YouTube, mas isso pode ser muito maior para continuar fazendo aula. Isso anima muito a conseguir que o Desenhando Direito só cresça. Vou deixar também, como de praxe, um link para quem quer se inscrever no canal e receber todas essas novidades aqui em primeira mão. E vou deixar também o link para quem quer outras aulas. Se clicar ali, vai ter a playlist completa de todas as aulas de penal geral. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.